Você gosta de quadrinho? Mesmo se não gostar, hoje eu tenho uma recomendação imperdível para você, para os seus familiares, para os seus filhos, para quem gosta de comédia, gosta de diversão, e esse quadrinho é sensacional. A gente vai falar da saga da Última Bailarina. A saga da Última Bailarina, criada, produzida, desenhada, escrita pelo Guilherme de Souza, ele já apareceu aqui no canal falando sobre a sua HQ, a sua gráfica MSP do Chaveco Vitória, e já apareceu sobre a sua biografia, o seu título contando sobre a sua experiência durante a pandemia em Você Não Me Conhece. E hoje a gente vai falar do lado mais pegado pro humor do Guilherme. E a gente vai falar da saga da Última Bailarina, que é dita no último volume como a trilogia de 5 quadrinhos. Então a gente teve 5 quadrinhos, 3 da linha principal, da Última Bailarina, e 2 assim que dá para considerar spin-off, que explicam histórias de personagens, mas que tem tanta qualidade quanto a linha principal. Então a gente tem aqui a primeira HQ lançada, A Última Bailarina, começou a história. E o que a gente tem nessa história? A gente tem a história sobre a Laurita, o Fifo, que é um ursinho de pelúcia, e o Léo, que é um unicórnio gay. Então a gente tem essas 3 personalidades, que a Laurita ela é uma criança no meio do apocalipse zumbi. O mundo tem um apocalipse zumbi, e a gente começa com a Laurita e o Fifo, que moram juntos, eles estão juntos ali na mesma casa. E aí a Laurita tá sozinha, só com o Fifo. E o Fifo é um ursinho de pelúcia bravo, irritado, sem muita paciência, que tá tendo que cuidar da Laurita, que é uma criança, uma bailarina, burra. A Laurita é burra. E não é burra por ser criança, mas também, mas é engraçado as situações que a Laurita ela vai causando com a inocência dela, para não falar burrice, mas é muito engraçado as situações que o quadrinho vai gerando nessa dinâmica entre esses 2 personagens, e depois entre o Fifo, nosso terceiro personagem, o nosso unicórnio. O Fifo é um unicórnio gay que tá louco o Fifo não, o Léo é um unicórnio gay que tá louco pro Fifo, o ursinho, pegar ele. Então é uma dinâmica muito doida que o Guilherme faz aqui. É um primeiro volume, é um começo de história muito bom. E que eu acho que um dos méritos do Guilherme aqui, cara, é terminar as coisas de um jeito... A história ela é fechada por si só, se você ler esse primeiro. Mas se você ler os outros, vai valer mais a pena. Porque acompanhar essa trajetória. E aí depois, como não poderia ser diferente, a gente vem o primeiro spin-off, Fifo. Aqui nesse spin-off, o Guilherme ele conta a história do Fifo, o nosso ursinho, como a gente entende como ele chegou e conheceu a Laurita e como ele foi ficar junto da Laurita. E isso é muito bom, é muito legal, é um spin-off muito bem feito. É um quadrinho que preto e branco, ele não tem cores. E não tem balões, não tem fala, não tem nada. Você vai seguindo a narrativa. E aí é a qualidade, né? O cara, quando tem qualidade, faz igual o Guilherme fez, que é um quadrinho sem cores, sem balões, e que conta uma história de um jeito perfeito, de um jeito fechado, e que fácil de compreender e despertar sentimentos a partir desse quadrinho. Depois desse quadrinho do Fifo, a gente volta para a linha principal. A gente tem a Última Bailarina contra-ataca. Que aí você já tem mais bem definido aí os nossos 3 protagonistas. E aqui a história vai para outro nível, porque continuamos no apocalipse zumbi, eles vivendo juntos e pensando o que fazer. Só que ocorrem algumas situações e eles não vão poder mais ficar na casa deles, no canto seguro deles. E a gente vê num quadrinho assim um momento que eles têm que sair pro mundo, mas antes de ter que sair pro mundo, várias situações ali dentro da casa que causam até essa saída deles, e é muito legal, continua mantendo um alto nível de humor assim. Vale falar aqui, né, já que não é um humor infantil. Eu não daria assim, eu tenho uma prima minha de 10 anos, que ela já leu o Chaveco, já dei outros quadrinhos do Guilherme e de outros quadrinistas, mas eu não recomendaria esse quadrinho pra ela, por exemplo. Eu não daria. Daria pra uma criança assim, um adolescente já, uns 15, uns 16 anos, já daria pra alguém mais nessa idade.
tanto pelas piadas e tal, pra não causar aí... Enfim, tem algumas piadas, é um humor mais adulto, que eu entendo assim do Guilherme. Não tem nada fora do normal, tá? Mas é um humor para um pessoal que já tem um pouco mais de eu não sei se maturidade é a palavra, mas enfim, acho que é um humor mais um adolescente para jovem. E aí depois adulto, obviamente, mas começa ali com um adolescente de 16, 17 anos, que é a recomendação até que faz aqui no quadrinho. Depois desses três, a gente tem o nosso quarto quadrinho aqui dessa saga, que é o Léo. Aqui, como a gente teve na história do Fifo, a história do nosso ursinho, no Léo não teria como ser diferente, a gente tem a história do nosso unicórnio mágico. E não faria sentido o Guilherme seguir do mesmo jeito que ele fez com o Fifo, num preto e branco, sem balões, porque eu acho que combina com o Fifo. Esse personagem, esse ursinho carrancudo, fechado e tal, e até pelo tom da história, combina ser dessa forma. E não combinaria ser assim com o Léo, que é um unicórnio, ele é empolgado, um unicórnio gay aqui, todo feliz, empolgado. E aí você tem a história aqui, tudo colorido, os balões e tudo mais. E o Guilherme mandou bem, porque, gente, a gente tem que lembrar que isso é um spin-off de uma série sobre um trio no fim do mundo, apocalipse zumbi, com uma bailarina criança nesse trio. E o Guilherme, tanto na história do Fifo, conseguiu aprofundar uma história, mas na do Léo ele foi além. Na do Léo ele cria um universo mítico, uma floresta encantada, uma mitologia de bem contra o mal, de uma luta de anos e anos, e guardiões e protetores. Ele cria toda essa mitologia para contar a história do Léo. E isso é fantástico. E pra mim, o Guilherme, tanto no Fifo quanto o Léo, ele vai plantando coisas para chegar no último volume, no 5º volume da Última Bailarina, A Vingança da Última Bailarina. Que, curiosamente, o Guilherme falou pra mim, né, na CCXP 23, que o primeiro, Última Bailarina, foi lançado durante a CCXP e 10 anos depois o ciclo se fecha com A Vingança da Última Bailarina sendo lançado e terminando aí a trilogia de 5 volumes, como ele falou, da saga da Última Bailarina e desses personagens. Nesse último volume foi diferente. Eu senti até um amadurecimento do Guilherme. Não que antes era ruim, não, longe disso. Mas um amadurecimento na história também. Porque é uma história que não era mais só o humor, é uma história também de seriedade, de desbravar e tudo mais. E desbravar por quê? Desbravar porque, como eu disse, os personagens desse trio, ele acaba tendo que sair de casa, do ambiente seguro deles, e agora eles estão no mundão. E aí surge uma ideia de ir para um lugar que eles acreditam ser seguro, e os planos vão mudando ao longo dos caminhos. Eu não quero dar spoiler e nem falar muito sobre a história desse último volume, porque ele é uma conclusão muito... algumas pessoas podem achar que as duas edições principais, o primeiro, A Última Bailarina e a Última Bailarina Contra-Ataca, não desenvolveram tanto a história no quesito do mundo, da situação dos personagens. Desenvolveram em certo nível, mas não nada brutal. Nesse aqui é brutal. O desenvolvimento de personagens, situações que passam, sacrifícios, personagens novos que aparecem na trama, isso é muito legal. Apareceram alguns personagens ao longo aí dessa última edição, e esses personagens para mim são adições finíssimas que conseguem trazer o melhor e o pior de alguns personagens aqui. E isso pra mim é muito bacana. O que eu quero dizer é que o Guilherme, ele fechou com chave de ouro. Ele fechou com chave de ouro porque é uma história que ela faz sentido. Como eu disse, os spin-offs de antes ajudam muito essa história a funcionar, ajudam muito essa história a progredir, a dar soluções. Ele dá pistas do que essa história viria a fazer aqui, os spin-offs. Mas ao mesmo tempo, se você não leu os spin-offs, tá tudo bem. Pra mim, você errou. Mas tá tudo bem, narrativamente você não vai perder nada. O Guilherme, ele fez questão disso e é muito bom. Mas você vai pegar, se você leu, uma referência aqui, outra referência ali, e vai gostar muito. Então, gente, A Última Bailarina é uma obra-prima. O final é muito bom.
e explica até o nome, A Vingança da Última Bailarina, explica por que esse nome. E como eu disse, eu acho que esse quadrinho sintetiza bem a evolução de roteiro e de arte do Guilherme. Você vai falar, nossa, mas a arte não mudou tanta coisa assim, não é nada muito gritante diferente, ele não mudou o traço? Não, não mudou. Mas eu não sei, eu senti algo diferente. Eu senti, como eu disse, um acúmulo da experiência. E eu acho que essa é a tendência. Quanto mais o quadrinista, o artista, em qualquer área, um escritor, trabalha e faz e faz e faz e repete, ele acaba ficando cada vez melhor e a sua arte muda. Às vezes não muito bruscamente, mas pequenos detalhes que pra mim, por algum motivo, eu enxerguei esses detalhes e fez a diferença. E o roteiro, como eu disse, sem comentários pro roteiro, o Guilherme, pra mim, ele sempre sabe muito bem fazer um roteiro que equilibra a ação, principalmente nesse tipo de quadrinho, a ação, a comédia e um momento de drama, um momento de causar um pouco de empatia com você que tá lendo e tudo mais. Pra mim, ele faz isso de um jeito como ninguém e balanceia isso durante o quadrinho de uma forma que é brilhante. É brilhante e faz o quadrinho ser maravilhoso. Então, gente, isso que eu tenho pra falar sobre a saga da Última Bailarina, a trilogia de 5 volumes. Terminou, o Guilherme disse que terminou, mas pra mim dava pra ter mais. Até pelo jeito que termina, tá? Pelo jeito que termina, fica aquela sensação de, tá, mas e aí? Qual o final? E posso estar me apegando a loucuras da minha cabeça, mas diz aqui que o final é o final da história do Fifo, da Laurita e do Léo. Impede de ter uma coisa nesse mundo, continuar tendo algo nesse mundo que o Guilherme criou, já que tem outros personagens que surgiram agora, que tem papéis importantes? Eu não sei o que passa na cabeça do Guilherme, mas o que eu posso dizer eu agradeço pelos 5 quadrinhos da saga da Última Bailarina, porque olha, que experiência fantástica. Então é isso, pessoal, a saga da Última Bailarina. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link para vocês comprarem esse quadrinho, link do Instagram do Guilherme, ele posta bastante coisa, posta até uns making-offs, às vezes, dos trabalhos dele. Então acompanha o quadrinista, compra o quadrinho, outros quadrinhos dele, pra mim, que também são maravilhosos. Pode comprar, vai na fé, eu garanto. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, comenta aí. Você gosta de quadrinho, de comédia, quadrinho de zumbi, né? Esse tipo de produção de conteúdo, você curte? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder absolutamente nada. E a gente se vê no próximo vídeo.